Agora sim. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início a um novo curso, certo? Dessa vez sobre o grande poeta Fernando Pessoa, né? Como vocês sabem, Fernando Pessoa é considerado, ao lado de Camões, o maior poeta da língua portuguesa, né? Inclusive, é um dos poucos poetas de língua portuguesa que um dos poucos poetas que é estudado nos principais países do mundo, né? E que é conhecido pelos principais estudiosos de literatura do mundo, né? Harold Bloom, por exemplo, considerava Fernando Pessoa como um dos 26 maiores escritores da história da literatura, né? E realmente ele é um poeta que tem o mesmo nível de T.S. Eliot, de Yeats, de Hilke, né? De Borges, dos grandes poetas do século XX, né? Ele realmente não fica atrás, não é um poeta menor que Eliot, não é um poeta menor que Yeats, que Hilke, né? Que os grandes poetas do século XX. E é um poeta que é traduzido para mais de 20 idiomas, né? E nós encontramos livros dele também nos principais países do mundo, apesar da limitação da língua portuguesa, né? Porque o português só é falado no Brasil, em Portugal e nas ex-colônias portuguesas, né? Como Angola e Moçambique, na Ilha da Madeira, né? Então, é uma língua que não é muito estudada. Não é muito estudada nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, certo? Nos principais países do mundo. Mas, apesar do português não ser muito estudado, mesmo assim, Fernando Pessoa conseguiu um destaque enorme, um destaque extraordinário, né? Esse destaque extraordinário de Fernando Pessoa se deve a dois fatores, basicamente, certo? O primeiro deles é, sem dúvida, a qualidade da obra de Fernando Pessoa, que é uma qualidade muito elevada, né? A poesia de Fernando Pessoa é uma poesia de sondagem existencial muito profunda, e ele se expressa, né, o poeta se expressa através de imagens muito raras. Muitos acham que foi Fernando Pessoa que criou a heteronímia, né? Mas, na realidade, foi o filósofo dinamarquês Kierkegaard, né? Desculpem aí se eu pronunciei errado, porque eu não sei falar dinamarquês, mas estamos fazendo o possível para respeitar a pronúncia do filósofo dinamarquês Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, né? Então, o Kierkegaard teria fundado, digamos assim, a heteronímia, apesar dos pseudônimos já serem usados, né? Eu me lembro que eu estava lendo anteontem um livro de Pascal, né? O grande filósofo francês, e ele já usa, por exemplo, pseudônimos ali no século XVII. Então, o pseudônimo é algo que surgiu antes, propriamente, em relação ao heterônimo, né? O pseudônimo surge antes. E é diferente, né? Porque o pseudônimo é simplesmente um nome que o escritor ou filósofo utiliza. Agora parece que voltou. Tem uma pequena queda na transmissão, mas tem a impressão de que voltou, né? O pseudônimo
muitas vezes é uma forma de garantir o anonimato do escritor, né? E o heterônimo não. O heterônimo é uma personagem completa criada pelo escritor, né? Então, quando o Fernando Pessoa cria os heterônimos, ele vai justamente a construir personagens complexos, né? E bem caracterizados. Todos com uma espécie de cosmovisão bastante peculiar, né? Como se fossem personagens de um romance ou de uma peça de teatro, certo? E, além disso, além dos três heterônimos, né? Alberto Caeiro, que é considerado o mestre, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, nós temos Bernardo Soares, que é um semi-heterônimo, né? A crítica fala que o Bernardo Soares, o ajudante de guarda-livros, né? Bernardo Soares, é um semi-heterônimo, porque o próprio Pessoa diz que ele é um semi-heterônimo por não se diferenciar tanto da personalidade do próprio poeta, né? Em Fernando Pessoa, ocorre algo muito curioso, porque o ortônimo, que é nomeado Fernando Pessoa, ele mesmo, não é o próprio Pessoa. O ortônimo é como se fosse um heterônimo chamado Fernando Pessoa. Por quê? Porque a personalidade desse ser humano chamado Fernando Pessoa é uma personalidade que só pode ser compreendida se nós levarmos em conta toda a obra poética e até ensaística mesmo dele, né? Então, é um erro você associar, por exemplo, o ortônimo, né, o Pessoa ortônimo, ou seja, aquele que tem o mesmo nome, a própria figura histórica, vamos dizer assim, do escritor Fernando Pessoa. Né? Nós só conseguimos ter um vislumbre dessa identidade fragmentada do poeta a partir da leitura da obra completa dele, ou seja, a partir da leitura de todos os heterônimos. Né? Ele chegou a criar dezenas de heterônimos, mas ficaram 3, né? Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, o Bernardo Soares é um semi-heterônimo, tá certo? E o Pessoa, ele mesmo, quando ele assina nos poemas de Fernando Pessoa, paradoxalmente, não é ele mesmo, não é o próprio Pessoa. Também é uma máscara, também é uma personagem que ele cria, né? Essa fragmentação do eu é muito típica da modernidade, tá certo? A Rimbaud já dizia, né? Eu sou um outro. E essa fragmentação do eu, ela surge muito em decorrência do declínio do sagrado. O declínio do sagrado, ele traz a relatividade, né? Então, o ser humano, ele começa a crer que não existem verdades absolutas, né? O ser humano moderno, ele deixa de crer em verdades absolutas. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu estou falando de um fato, não é? Por exemplo, quando Nietzsche, no Zaratustra, ele fala que Deus está morto, não é que Deus esteja morto, tá? Até mesmo porque é o Zaratustra, a personagem chamada Zaratustra, que vai falar que Deus está morto, não é o próprio Nietzsche. Então, o personagem do romance filosófico vai falar isso. Só que o que é que o Zaratustra, esse personagem de Nietzsche, quis dizer? Ele quis dizer que para o homem moderno,
é como se Deus estivesse morto. Por quê? Porque o homem moderno ele despreza o sagrado. E essa vai ser uma das grandes temáticas da obra de Fernando Pessoa, né? A partir do momento do desprezo que existe em relação ao sagrado, o homem vai perder o centro, vai perder o que o Michel Eliade chama de ax mundi, né? Esse eixo que sustenta o mundo. E a obra de Fernando Pessoa vai ser uma tentativa de responder esse vazio existencial que surge, sobretudo após a Revolução Francesa, né? Tá? Começa com o Renascimento, mas se aprofunda depois da Revolução Francesa, através de uma estratégia bastante engenhosa, né? Que é a criação de várias personalidades. Então, o poeta, ao mesmo tempo, ele tem uma identidade que é difícil de ser identificada, né? E, ao mesmo tempo, ele cria várias identidades para tentar, através de vários pontos de vista diferentes, de várias cosmovisões diferentes, compreender a estrutura da realidade, né? É por isso que a Leila Perron de Moisés vai escrever um livro muito interessante, né, que foi publicado pela Martins Fontes, chamado Fernando Pessoa, A Quem Doeu, Além do Outro. A quem doeu por quê? Porque essa identidade, esse eu profundo, passa a ser difícil de ser delineado dentro dos tempos modernos, por conta das dúvidas existenciais que surgem. E por que a pessoa vai ser além do outro? Porque na tentativa de explicar a realidade, ele vai se desdobrar em vários personagens, né? Então, por exemplo, o Ricardo Reis vai ser um poeta influenciado por Horácio, o poeta da Roma Antiga. Vai ser um poeta neoclássico, aristocrático, que usa a língua portuguesa dentro de uma norma padrão, sem coloquialismos, né? O Alberto Caeiro já vai ser o homem do campo, o homem simples, que é influenciado pela filosofia budista do aqui e agora, né? Do que os zen budistas chamam de satori, que é uma iluminação repentina, né? Então, a compreensão de que a contemplação da natureza revela certa sacralidade, né? Nesse sentido, o Alberto Caeiro, ele vai ser um poeta panteísta, né? Tem até alguns versos bastante curiosos do Alberto Caeiro, né? Quando ele fala, por exemplo, que pensar é estar doente dos olhos, no sentido de que o conceitualismo, o raciocínio abstrato excessivo, ele vai fazer com que o homem se distancie da posse do aqui e agora, né? E como o próprio Cristo fala, que a cada dia basta o seu próprio mal, né? Ou seja, que o homem viva um dia de cada vez, né? É interessante esse conceito, porque assim, o que é a angústia? A angústia é quando o homem, ele, estando no presente, pensa mais no passado do que no presente, tá certo? E a aflição é quando o homem, estando no presente, evidentemente, porque o homem só pode estar no presente, né? Ele vai pensar mais no futuro do que no próprio presente, certo? Claro, essa é a primeira aula, é uma introdução geral à obra de Fernando Pessoa, tá certo?
Fernando Pessoa, que foi poeta, foi também ficcionista, né? Escreveu vários contos policiais, escreveu peças de teatro, né? Inclusive uma peça de teatro belíssima, chamada O Marinheiro, né? Escreveu também a prosa poética do livro do Desassossego, né? Então, foi um escritor que não brilhou apenas dentro do ofício do verso, vamos dizer assim. Ele também era um prosador bastante qualificado, tá? Ao longo do curso, nós vamos estudar detalhadamente cada personagem, ou seja, cada heterônimo criado por Fernando Pessoa, certo? E vamos analisar as características das obras de Fernando Pessoa, dos poemas e da prosa de Fernando Pessoa, né? E, além disso, vamos fazer uma análise detalhada dos poemas capitais, vamos dizer assim, dos poemas essenciais dentro da obra do grande poeta português, né? Do poeta que tanto orgulha a língua portuguesa. Vamos falar um pouco a respeito da vida de Fernando Pessoa, certo? Pessoa por ele mesmo, né? Então, vejamos aqui. Nota bibliográfica escrita por Fernando Pessoa no dia 30 de março de 1935, que foi o ano em que ele morreu, né? Ele nasce em 1888 e morre em 1935, ou seja, com apenas 47 anos de idade. Aqui é o próprio Pessoa quem escreve. Nome completo, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, evidentemente conhecido apenas como Fernando Pessoa. Idade e naturalidade. Nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888. Filiação: filho legítimo de Joaquim de Seabra Pessoa e de Dona Maria Madalena Pinheiro Nogueira. Neto paterno do general Joaquim Antônio de Araújo Pessoa, combatente das campanhas liberais, e de Dona Dionísia Seabra. Neto materno do conselheiro Luiz Antônio Nogueira, jurisconsulto, e que foi diretor-geral do Ministério do Reino, e de Dona Madalena Xavier Pinheiro. A ascendência geral, misto de fidalgos e de judeus. Então, eles consideravam descendente de fidalgos e de judeus. Profissão: a designação mais própria será tradutor, a mais exata de correspondente estrangeiro em casas comerciais. O ser poeta e escritor não constitui profissão, mas vocação. O que é uma coisa lamentável, né? Porque, por exemplo, na Roma de Augusto César, poetas como Virgílio e Horácio, eles eram financiados por mecenas, eles chegavam até a ser conselheiros de Estado. E Fernando Pessoa nunca teve um emprego fixo, né? Apesar de toda a genialidade dele, ele sempre teve grande dificuldade de ganhar dinheiro, tá? Tanto é que no modernismo português acontece uma coisa inacreditável, né? Uma das principais revistas, a revista Orfeu, né? Que surge ali entre a década de 10 e a década de 1920, ela é financiada pelo pai do poeta Mário de Sá Carneiro, né? Quer dizer, o dinheiro da publicação da revista Orfeu, ele é um dinheiro que surgiu por conta da mesada que o poeta Mário de Sá Carneiro recebia. É um país importante como Portugal,
dentro de um país tão importante, né, que tem uma cultura tão magnífica, a principal revista modernista de Portugal ser financiada pela mesada que um pai dava para um filho é uma coisa realmente bastante lamentável, vamos dizer assim, né? E Fernando Pessoa nunca conseguiu, portanto, um emprego fixo, fazia bicos, vamos dizer assim, traduções para empresas comerciais, pequenos serviços publicitários, tá certo? Ele vivia dessa forma, né? Ele também era muito viciado em álcool, né? Ele era alcoólatra ou alcoolista, como preferem hoje em dia. Isso também atrapalhou demais a vida dele, né? Mas vamos lá. Funções sociais que ter desempenhado. Se por isso se entende cargos públicos ou funções de destaque, nenhuma. Então, ele diz que não ocupava nenhuma função social. Obras que tem publicado. A obra está essencialmente dispersa, por enquanto, por várias revistas e publicações ocasionais. Por quê? Porque as obras de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis, tá certo? De Álvaro de Campos, elas só são publicadas após a morte de Fernando Pessoa. Um ou outro poema, como por exemplo Tabacaria, né, que talvez seja, para muitos, um dos 2 ou 3 melhores poemas do século XX, né, e certamente um dos maiores poemas da língua portuguesa, um dos melhores poemas da língua portuguesa, Tabacaria, foi publicado ainda em vida por Fernando Pessoa. Mas o grosso da obra de Álvaro de Campos só foi publicada depois que Fernando Pessoa morre, após 1935, tá certo? Então, existe, inclusive, uma arca com uma quantidade enorme de textos de Fernando Pessoa, né? Em torno de 26 mil laudas, né? Com escritos do grande poeta português, tá certo? Então, a obra está essencialmente dispersa, por enquanto, por várias revistas e publicações ocasionais. O que de livros ou folhetos considera como válido é o seguinte: 35 sonetos que ele publica em inglês, English Poems 1 e 2, né? 1 and 2, English Poems 3, né? Que são os poemas que ele escreveu em língua inglesa, né? Fernando Pessoa escreveu vários poemas em língua inglesa, vários poemas em língua francesa, claro que a esmagadora maioria da obra dele é em língua portuguesa. Ele conviveu com a língua inglesa muito de perto, né? Porque ele morou por mais de 10 anos na África do Sul, tá? Então, ele, na África do Sul, evidentemente, o idioma principal é o inglês. Então, ele aprendeu inglês enquanto morava na África do Sul, certo? Então, esses poemas, esses English Poems, 35 Sonnets, né? E o livro Mensagem, que foi premiado pelo Secretariado de Propaganda Nacional, na categoria Poema. Educação. Em virtude de falecido seu pai em 1893, sua mãe ter casado em 1895 em segundas núpcias com o comandante João Miguel Rosa, cônsul de Portugal em Durban, foi ali educado. Ou seja, ele foi para a África do Sul. Ganhou o prêmio Rainha Vitória de estilo inglês na Universidade do Cabo da Boa Esperança, em 1903, no exame de admissão aos 15 anos. Ideologia política. Considera o sistema monárquico, que o sistema monárquico seria o mais próprio para uma nação,
organicamente imperial, como é Portugal. Considera, ao mesmo tempo, a monarquia completamente inviável em Portugal. Por isso, a haver plebiscito entre regimes, votaria, embora com pena, pela República. Conservador do estilo inglês, isto é, liberal dentro do conservadorismo e absolutamente anti-reacionário. Então, Fernando Pessoa seria politicamente o que nós chamamos de conservador liberal, né? E não um reacionário, vamos dizer assim, mas politicamente ele se dizia fazendo parte do espectro direitista, né? Posição religiosa, cristão gnóstico. O José Paulo Cavalcante, né, que escreveu um livro excelente a respeito de Pessoa, essa biografia aqui, que tem mais de 700 páginas, que saiu pela Record, ele comete um erro que eu considero grave, né? Ele fala que Fernando Pessoa era ateu. Fernando Pessoa nunca foi ateu. Fernando Pessoa, ele apenas não pertencia, digamos assim, a uma religião institucionalizada. Ele era um místico, né? O místico é aquele religioso que escolhe um caminho muito próprio, muito peculiar. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, até mesmo porque não me cabe aqui fazer julgamentos dessa natureza, né? Agora, é evidente que Fernando Pessoa não era ateu. Ele próprio se diz aqui um cristão gnóstico, né? Ele era simpatizante da maçonaria e do rosacrucianismo. Então, posição religiosa, cristão gnóstico e, portanto, inteiramente oposto a todas as igrejas organizadas, certo? Tendo relação com Rosa Cruz e a maçonaria. Uma posição iniciática. No caso, eles consideram um místico, né? Esse misticismo vai ficar bastante patente nos poemas do ortônimo Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Que são poemas que têm uma dimensão religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, são poemas que dialogam muito de perto com a mitologia grega, como, por exemplo, Eros e Psique, né? Poemas também que falam da seita Rosa Cruz, né? Que falam também a respeito de alguns termos da maçonaria, né? Como a maçonaria considera Deus como o grande arquiteto do universo, essa coisa toda também. Isso vai estar presente, sobretudo em obras como O Cancioneiro, né? Que é uma obra que ele assina como Fernando Pessoa ortônimo, ele mesmo. Lembrando aqui novamente que o ortônimo não pode resumir, digamos assim, a complexidade da personalidade de Fernando Pessoa. Certo? O ortônimo não é a própria identidade de Fernando Pessoa, não é o eu profundo pessoano. Esse eu profundo seria um eu múltiplo, seria um eu plural, que nós encontramos apenas quando temos uma compreensão global da obra de Fernando Pessoa e quando nós analisamos a obra de cada um dos heterônimos. Mas vamos lá, nesse flash autobiográfico, o Pessoa diz: posição patriótica, partidário do nacionalismo místico, de onde seja abolida toda infiltração católica romana, criando, se possível, opor um sebastianismo novo, que substitua espiritualmente o catolicismo português. Nacionalista que seguia por este lema: tudo pela humanidade, nada contra a nação. Posição social, anticomunista e antissocialista. O mais deduz do que vai dito assim. Resumo das últimas considerações.
ter sempre na memória o grande Marte, Jacques de Molay, a grão-mestre dos Templários, e combater sempre em toda parte os seus três assassinos. Os três assassinos, digamos assim, dessa mentalidade mística, né? Dessa cosmovisão mística, seriam a ignorância, o fanatismo e a tirania, segundo Fernando Pessoa, tá certo? Isso aqui é uma carta que ele manda para João Gaspar Simões, um crítico literário português que era amigo dele, a carta escrita em Lisboa, 30 de março de 1935, que foi o ano que ele morreu de cirrose, né? Ele que gostava muito de beber, certo? Vamos falar um pouco a respeito dos heterônimos, e nas próximas aulas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar as principais características estéticas e estilísticas de cada heterônimo, do ortônimo, o pessoa ele mesmo, e também do auxiliar de guarda-livro chamado Bernardo Soares, que escreveu o livro do Desassossego, certo? Que é um livro, digamos assim, de poemas em prosa, né? Vamos lá. O mestre dos heterônimos é Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um camponês. Ele nasceu em Lisboa. A região em que vive é o centro, chamado de Ribatejo. Data de nascimento de Alberto Caeiro: 16/4/1889. Ele fixou tão bem a data de nascimento de Alberto Caeiro, por quê? Porque Fernando Pessoa estudava a fundo a astrologia, e ele acreditava que a data de nascimento era importante para, digamos assim, o delineamento da personalidade humana, assim como Jung e outros, né? E Yeats também, que foi um poeta extraordinário, também era adepto da astrologia. Então, Alberto Caeiro nasce em 16/4/1889, é do signo de Áries, tá? Morre em novembro de 1915. Altura, estatura média. A pele, branco, tez pálida, cabelos loiros, olhos azuis, profissão, vive de pequenas rendas. Vivia da herança da família, mais precisamente, mas vivia com pouco dinheiro. Religião, pagão. Formação, instrução primária. Estilo, poeta primitivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a poesia de Alberto Caeiro, repetido aqui, que eu acho que deu uma pequena queda na transmissão, a poesia do Alberto Caeiro é uma poesia muito influenciada pelo Zen budismo, né? E pela própria noção do carpe diem, né? Quer dizer, aproveite o dia, aproveite o momento, porque quem pensa demasiadamente no futuro ou no passado acaba se angustiando ou ficando aflito, né? Até uma poesia de Ferreira Goulart que explica bem a obra poética de Alberto Caeiro na internet. Vamos ver se volta, se já estabilizou.
Sim, o fez regular vai dizer assim, amanhã apaga as perguntas da noite, as coisas são claras, as coisas são sólidas, o mundo se explica só por existir, a memória dorme, o presente ri. Quer dizer, então Alberto Caeiro vai dizer que pensar é estar doente dos olhos, né? E ele vai satirizar os poetas místicos, porque esses poetas místicos vão fazer grandes divagações a respeito da natureza última das coisas, né? E aí o que é que acontece? Aquilo que está ligado ao presente, né? Digamos assim, ao gozo do instante presente, começa a ser esquecido por conta dessas especulações. Então, a Leila Perrone de Moisés, ela aponta de uma maneira muito convincente que Fernando Pessoa é influenciado, desculpem, que Alberto Caeiro é influenciado pela corrente japonesa do budismo, que é conhecida como Zen Budismo, né? Que é contra, digamos assim, o conceitualismo exagerado, né? Que é contra uma intelectualização exagerada, né? Quer dizer, as coisas, elas continuam a existir, mesmo que nós não saibamos o que elas são. Né? Mais ou menos o que Alberto Caeiro vai pregar, certo? Shakespeare, inclusive, tem uma frase muito interessante que ele fala assim: ainda que a rosa não se chamasse rosa, ainda teria o mesmo perfume. Então, Alberto Caeiro defende essa, digamos assim, cosmovisão primitivista, tá? O tema preferido de Alberto Caeiro é a natureza, e o principal poema que nós vamos analisar, é o Guardador de Rebanhos. Caeiro é considerado mestre, até mesmo pelo próprio Pessoa, né? Então ele cria personagens com uma cor de pele definida, com uma visão de mundo definida, que moram em determinado lugar. Isso nunca tinha sido feito com tal detalhismo e tal sofisticação, né? Porque os heterônimos de Kierkegaard são heterônimos que não têm biografia, tá certo? Cuja biografia é extremamente sucinta, né? E outra coisa, em Kierkegaard, o estilo entre um livro e outro não é completamente diferente, como acontece em Pessoa, né? Então, por exemplo, quando a gente lê Álvaro de Campos, que é um poeta urbano, um poeta preso à modernidade, e compara o Álvaro de Campos ao Ricardo Reis, parece que foram dois poetas completamente distintos, completamente diferentes, que escreveram aquilo, né? Mas, na realidade, foi o mesmo homem que tinha uma imaginação extremamente engenhosa, que resolveu criar essas personagens, né? Justamente por conta do entendimento de que a compreensão da realidade ela só poderia se dar através através de vários pontos de vista. Né? Você não consegue interpretar a complexidade do real apenas através de um ponto de vista. Você tem que unir vários pontos de vista. Né? Assim como quando você olha para uma catedral, você não consegue enxergar todos os detalhes da catedral. Você tem que olhar a catedral pela frente, depois você olha o lado esquerdo, depois você olha o lado direito, depois você vai para a parte de trás da catedral e vê o que é que tem ali. E, finalmente, você entra na catedral. Né? Então, esses pontos de vista,
é que vão fazer com que a realidade ela seja explicitada, né? Ela seja compreendida de uma maneira mais ampla. E cada poeta criado por Fernando Pessoa, né? Cada personagem que é um poeta, possui um ponto de vista diferente a respeito do que é a existência, tá? Então, o Ricardo Reis, ele nasce natural da cidade do Porto, região em que vive. Norte, ele vive no Porto, mas ele viaja muito ao Brasil e ele fica muitos anos no Brasil, tá certo? Data de nascimento, 19 de setembro, ano de nascimento, 1887. É o Ricardo Reis, essa personagem, esse heterônimo criado por Pessoa, é do signo de Virgem, ele sai de cena se exilando no Brasil. Então, nós não temos o ano da morte de Ricardo Reis. Né? Posteriormente, Saramago vai escrever um livro chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, ficcionalizando ainda mais esse personagem que já é ficcional. Né? Então, seria uma metaficção, uma ficção a respeito da ficção. Mas nós não temos o ano da morte de Ricardo Reis bem delineado por Pessoa. A altura de Ricardo Reis, pouco mais baixo que Alberto Caeiro. A pele, o Ricardo Reis é moreno, tem os cabelos castanhos, os olhos sem cor definida, mas ele usa óculos. Profissão, médico. Religião, judeu-português. Formação, colégio jesuíta. Estilo, poeta neoclássico. Tema preferido, o desencanto. Principais poemas são as odes, tá certo? Então, Ricardo Reis é um poeta que vai ser muito influenciado pela poesia de Horácio. É uma poesia bastante solar, tá? É uma poesia bastante estoica, é uma poesia bastante apolínea e que tem um recorte classicista, certo? Um recorte que remete, sobretudo, à literatura da Roma antiga, certo? Vamos agora falar um pouco de Álvaro de Campos. Ele é natural de Tavira, que é em Portugal. Região em que vive no Algarve. Dia do nascimento de Álvaro de Campos, 15/10, ano de nascimento, 1890. O signo de Álvaro de Campos é o signo de Libra. O ano da morte, Pessoa não lhe dá o ano da morte, não estabelece o ano da morte de Álvaro de Campos, até mesmo porque a Pessoa também morreu repentinamente, né? Ele morreu relativamente jovem, com 47 anos de idade. Portanto, a obra de Pessoa ficou uma obra, embora seja uma obra monumental, né, em termos de qualidade e também de tamanho, mas é uma obra incompleta, porque vários textos de Pessoa ficaram sem uma conclusão. Álvaro de Campos, ele mede 1,75 m, tem a pele entre o branco e o moreno, os cabelos pretos e lisos, os olhos sem cor definida, ele não usa óculos, ele é um engenheiro naval. Religião, ele seria um pagão. Formação, educação de liceu. O estilo, ele é um poeta sensacionista, mas ele também é muito influenciado pelo futurismo, né? Sobretudo na primeira fase da obra dele, né? Como em poemas como Ode Marítima, por exemplo, tá?
E também a poesia dele assume um caráter existencial em poemas como Tabacaria, né? Que, como eu já disse, alguns consideram um dos melhores poemas da língua portuguesa. Eu, particularmente, considero o melhor poema da língua portuguesa, né? Por conta da densidade filosófica que nós encontramos nesta obra. Seja como for, se não for o melhor, certamente é um dos 3 ou 4 melhores poemas da língua portuguesa. É um poema escrito em versos livres, o Álvaro de Campos, que foi muito influenciado por Walt Whitman, né? Inclusive, Álvaro de Campos vai escrever um poema chamado Saudação a Walt Whitman. O tema preferido de Álvaro de Campos seria a solidão, mas também o próprio vazio existencial do homem moderno, como a gente verá nas aulas seguintes. O principal poema, como eu já disse, de Álvaro de Campos é a Tabacaria, certo? Agora vamos para o próprio Fernando Pessoa, natural de Lisboa, região em que viveu, no caso, Lisboa, dia do nascimento, 13/6, ano de nascimento, 1888, o signo de Pessoa é o signo de Gêmeos, a morte, 30/11/1935, Pessoa tinha 1,73 m, a cor da pele era a cor branca, cabelos castanhos, olhos castanhos com óculos, profissão correspondente comercial, religião ateu. Aí o velho José Paulo Cavalcante errou feio, né? Porque o próprio Pessoa, ele diz que não é ateu. Ele é um cristão gnóstico, né? É como Fernando Pessoa se define, e não há nenhum poema de Fernando Pessoa defendendo abertamente o ateísmo, tá? Mas há poemas defendendo a espiritualidade mística, sobretudo a espiritualidade mística de raiz cristã. A formação, curso superior, diplomacia incompleto, o estilo, são os mais variados estilos, né? Mas aqui eu destaco o livro O Cancioneiro, que para mim, ao lado de Mensagem, são os 2 grandes livros do ortônimo, do Pessoa, ele mesmo, né? Mensagem é um livro que vai falar a respeito de um Portugal mítico e glorioso, né? Então, é um livro que versa sobre as grandes figuras de Portugal, tá? Os grandes personagens, como o rei Dom Sebastião, por exemplo, né? E O Cancioneiro é um livro que vai ter uma forte influência do simbolismo, né? No Cancioneiro, a gente vai encontrar quase a totalidade dos poemas místicos de Fernando Pessoa, né? Então, é um livro extremamente enigmático, né? Eu tenho aqui o Cancioneiro nesta edição da editora Nova Aguilar, que são as poesias completas de Fernando Pessoa. Essas poesias completas não são completas, né? Porque a cada ano se descobrem mais e mais e mais textos e vão se acrescentando às obras. Por exemplo, essa edição é de 1986. De 1986 para cá, dezenas e dezenas de textos já foram redescobertos, sobretudo os textos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares, né? Que é um
heterônimo, tá? O tema preferido desse pessoa ortônimo seria o próprio homem, só que, mais especificamente, o mistério do mundo, né? O mistério da vida. E também esse Portugal mítico que ele quer resgatar, que poderia ser o Quinto Império, né? E a restauração do sebastianismo, que é essa espécie de messianismo cristão português que surge por conta do brilhantismo do rei Dom Sebastião, que governou Portugal no período de maior glória da história portuguesa, né? É considerado um rei tão grandioso que chega a ser meio mítico e meio lendário, né? É o principal livro do Pessoa ortônimo é o livro A Mensagem, né? Que foi um dos únicos livros publicados por Fernando Pessoa que a gente vai estudar ao longo desse curso, tá certo? Então, vamos aqui a um pequeno complemento, né? O próprio Fernando Pessoa, ele diz que pode ser considerado um poeta dramático, né? E os heterônimos seriam personagens de um drama sem palco e sem cenário, né? As principais influências de Fernando Pessoa são as seguintes. O Pessoa, ele mesmo, é muito influenciado pelo Antero de Quental, né, pela poesia transcendentalista de Antero de Quental e pelo simbolismo, né, pela escola simbolista, tá? Álvaro de Campos é muito influenciado pelo futurismo, né, que seria uma espécie de elogio da modernidade, e também é muito influenciado por Walt Whitman, né, por conta dos versos livres de ritmo largo, né, como Walt Whitman costumava fazer, certo? Fernando Pessoa, que era muito ligado à literatura de língua inglesa. Além disso, a influência, sobretudo de Horácio, de Virgílio também, mas sobretudo de Horácio, na poesia de Ricardo Reis, né? E o Alberto Caeiro, ele é um poeta influenciado mais pela, digamos assim, pela espiritualidade zen budista, né? Outro ponto interessante é que a poesia de Fernando Pessoa, ela pode ser considerada o que Heidegger, né, chama de poesia meditativa ou poesia do pensamento, né? Fernando Pessoa chega a dizer o seguinte: eu sinto o que penso e penso o que sinto. Eu sinto o que penso e penso o que sinto. Certo? É um poeta voltado para os grandes temas, né? As questões menores ficam à margem da obra dele, né? É uma obra que tem uma dimensão filosófica inegável, né? E questionamentos a respeito do sentido da vida, sobretudo do sentido da vida para o homem moderno, né? Esse homem que vive num mundo já, digamos assim, desacralizado, no mundo em que, infelizmente, na minha opinião, Deus deixou de ser o centro, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar a respeito de Fernando Pessoa.
né? O objetivo dessa primeira aula foi dar uma introdução geral, né? Um panorama geral, e depois a gente vai começar a estudar cada um dos heterônimos, né? Analisar o estilo e a proposta estética de cada heterônimo, certo? Para tentar ter uma ideia global da obra do Fernando Pessoa, né? Se baseando nos principais poemas que ele escreveu durante a vida, certo? Então, vou dar um tempo para que vocês me perguntem alguma coisa, né? Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, a gente encerra a aula e daqui a 15 dias nós vamos estudar a poesia de Alberto Caeiro, né, que é considerado o mestre de Fernando Pessoa, esse heterônimo camponês criado pelo Pessoa. Depois a poesia de Álvaro de Campos, depois a poesia de Ricardo Reis, depois a poesia do Pessoa ele mesmo, ortônimo, né? E finalmente o livro do Desassossego. Qual o teu heterônimo favorito? Bem, eu gosto muito do Álvaro de Campos, né? Por conta de poemas como Tabacaria, que é uma longa e densa meditação, não é, sobre o sentido da vida, e também é uma espécie de biografia da alma do próprio Pessoa. É engraçado, porque Álvaro de Campos, muitas vezes, lembra mais a figura histórica de Fernando Pessoa do que o Pessoa ortônimo, né? Do que o Pessoa ele mesmo, né? Como diz ali a pergunta de Moisés, o Pessoa ele mesmo, ele também é uma espécie de heterônimo, né? Tanto é que ele vai escrever, o Pessoa ele mesmo. O poeta é um fingidor tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, o Pessoa, quando assume o seu próprio nome, ele também está fingindo, ele também está ficcionalizando, né? É interessante notar que a raiz de fingir, ficcionalizar é a mesma, né? É fictor, de fingir e ficcionalizar. Então, gosto muito de vários poemas de Álvaro de Campos, como Tabacaria, como a Lisbon Revisited, como Aniversário, né? A poema em linha reta, que é um poema também maravilhoso. Gosto muito das poesias, sobretudo do Guardador de Rebanho, né? De Alberto Caeiro, né? E gosto, em especial, das poesias místicas, né? Do Pessoa ortônimo, que se encontram no Cancioneiro. Mas se fosse para escolher apenas um, eu ficaria com Álvaro de Campos, né? Pelo fato dos poemas dele serem meditações muito densas a respeito do sentido da vida, né? Quando a gente for estudar Tabacaria, eu vou fazer um comparativo entre Tabacaria e as Redondilhas de Babel e de Sião, de Camões, né? Porque nas Redondilhas de Babel e de Sião, Camões, ele faz um balanço da existência dele, né? É como se ele contasse a história da alma dele ao longo da vida. E Fernando Pessoa, ele faz a mesma coisa em Tabacaria. Só que são poemas escritos em épocas completamente diferentes, né? Sobre os rios que vão, a Redondilha de Babel e Sião. É um poema escrito com redondilhas maiores, né? Versos de 7 sílabas,
e Tabacaria é um poema em versos livres. Mas, ao mesmo tempo, são poemas muito aparentados, né? Porque ambos são densas reflexões a respeito do sentido da vida e, ao mesmo tempo, contam, digamos assim, a história da alma de cada poeta, né? Então, é mais ou menos por aí, certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. É um desafio muito grande, né? Falar de uma figura tão gigantesca, mas, ao mesmo tempo, é um orgulho, né? É uma honra falar de um poeta tão brilhante. E aí a gente volta daqui a 15 dias para falar de Alberto Caí. Então, boa noite para vocês.